Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Olá a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Leia Márcia Melo da Costa, sou enfermeira, trabalho na Superintendência Estadual do Ministério da Saúde, no Serviço de Articulação Interfederativa, e nós estamos hoje aqui recebendo 3 pessoas de alta nível na questão do que vamos tratar hoje, que é a hanseníase. Então, assim, primeiramente eu queria agradecer a presença da doutora Maria Leide, do doutor Alexandre, da doutora Luciana. Eles vão se apresentar aqui e nós vamos dar início à nossa conversa, né, sobre hanseníase, abordando vários aspectos, tanto da questão da doença em si, a questão dos exames de contatos, controle, tratamento, ações de reabilitação, as questões voltadas ao laboratório, e isso é o que nós vamos falar, né? Agradecer também ao doutor Serra, Humberto Serra, pelo acolhimento aqui no Telesaúde. É um prazer estar aqui nesse espaço onde são gravados podcasts. É uma parceria enorme que nós temos já com o Telesaúde aqui lá do Maranhão. Só tenho que agradecer pelas diversas ferramentas que o Telesaúde oferece para a qualificação dos profissionais de saúde. Então, agora com vocês, gostaria que se apresentassem para a gente dar início ao nosso... Meu nome é Maria Leide Vanderlei de Oliveira, durante 50 anos trabalhando com hanseníase na Universidade Federal do Rio de Janeiro, algumas passagens pelo Ministério da Saúde, fui prestada pela UFRJ. Com 75 anos aposentada, eu não estou desistindo de ser professora e acabo, então, participando como colaboradora desse projeto Sassacal do Ministério da Saúde, uma parceria com a Sassacal e o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão e secretarias municipais, para capacitar os profissionais da atenção primária de saúde nos territórios. Então, geralmente, esse treinamento, essa capacitação é feita em diferentes territórios, às vezes com alguns municípios participantes no ano regional, outras vezes com um único município, como foi aqui nessa experiência recente com o Paço do Lumiar. Para mim é um prazer enorme estar na universidade que está fazendo um trabalho de extensão, de grande colaboração, de grande utilidade pública e também ensinando para melhorar a qualidade da atenção à hanseníase, como é aqui a Universidade Federal do Maranhão e esse projeto aqui do professor Humberto Serra no Telesaúde da universidade. Eu sou Alexandre Casimiro, sou farmacêutico. É um prazer estar aqui com todos vocês, né, ao lado da doutora Maria Leide, da Leia, doutora Luciana. Então, uma alegria muito grande. Sou consultor técnico no Ministério da Saúde, né, na Coordenação Geral de Vigilância da Hanseníase e Doenças em Eliminação, né, no Departamento de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. Então, e lá, né, nosso trabalho mais específico da minha área como farmacêutico é laboratorial, né? Então, ver a hanseníase avançando, né, com novos testes laboratoriais, para mim é motivo de muita alegria, né? A gente sempre tinha só a baciloscopia, hoje a gente tem, né, um teste rápido, tem, né, avançando com biologia molecular, né, dentro do Sistema Único de Saúde, é sempre, né, ver a hanseníase avançando com novas tecnologias, isso é muito bom. Então, eu desejo uma ótima tarde aqui de conversa, um bate-papo bem descontraído e alegre, que a gente possa trazer mais notícias. Eu sou Luciana, sou fisioterapeuta de Belo Horizonte, atuei no Hospital das Clínicas por muitos anos e também há alguns anos, bastante anos, no colaborador externo do Ministério da Saúde, da prevenção de incapacidades e reabilitação em hanseníase. E foi esse o foco do trabalho essa semana, né, com os colegas, e lá em Paço do Lumiar, e estou aqui disponível para falar a respeito desse trabalho para vocês. Perfeito. Então, mais uma vez, agradecemos, né? Então, nós vamos direcionar a nossa conversa aqui
para os profissionais de saúde, porque eles é que têm interesse de ouvir mais, né, sobre a hanseníase. E a gente lida com uma doença milenar, e eu queria que a doutora Maria Leide falasse de uma forma geral para aqueles assim, por que ainda é interessante se falar de hanseníase no Maranhão, né? No Brasil como um todo. Que doença é essa que persiste ao longo de décadas, de séculos? E por que o profissional de saúde ele tem que estar atento a identificar aquelas pessoas que podem ter hanseníase e o que ele pode fazer? Você podia falar um pouco para aquele profissional da atenção primária, sobretudo? O problema hanseníase, e é um problema de saúde pública, né? O Brasil está entre os 3 países mais endêmicos do mundo, o Maranhão está entre os estados mais endêmicos do Brasil, né? Ela é um problema complexo, porque é uma doença cujo agente causal, o Mycobacterium leprae, ele não tem cultivo, né? Fora o ser humano é hospedeiro, então não se produz uma vacina. Também é uma doença que afeta principalmente a população pobre, que tem um baixo poder de pressão, né, na exigência de políticas investimentos mais eficazes. Então, a hanseníase está entre as doenças negligenciadas. Na verdade, ela afeta a população negligenciada, não é? Não é a doença negligenciada porque ela afeta uma população negligenciada. Então, não tem muito interesse em investimentos, seja no arsenal terapêutico, seja na produção de vacina. Quer dizer, não só a bicobactéria por si só oferece dificuldade para isso, como também não há muito interesse de investir numa vacina, né? Então, nós temos uma doença que se baseia na descoberta pelo exame clínico, né, como a tuberculose, no exame clínico. Então, nós dependemos muito do funcionamento das gestões, do funcionamento dos serviços de saúde, do compromisso dos profissionais de saúde capacitados, habilitados para fazer o diagnóstico. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais rápida é a cura, menos fontes de infecção, de transmissão da doença eu vou ter naquele meio, menos pessoas com dano, né, físico e que interfere na sua função, né, na sua função laboral. Então, capacitar os profissionais de saúde para fazer o diagnóstico precoce e, como nós temos uma rede de atenção primária em saúde, fazer com que essa rede tenha cada vez mais uma cobertura suficiente para que o paciente possa ser diagnosticado e tratado próximo à casa dele, para que seus familiares possam ser avaliados, né, próximo à residência. Isso é um grande desafio que nós temos hoje, né? Infelizmente, não trabalhamos com coberturas muito grandes, seja na questão de número de unidades de saúde que cobre toda a população. Então, tem muita gente que tem que pegar condução para procurar uma atenção. Também não trabalhamos com uma compreensão, né, dessa doença pela população geral. Na verdade, tem uma desinformação muito grande pela hanseníase. Ainda é uma doença que muita gente acha, mas ainda tem no Brasil, né? Eu encontro até profissionais de saúde que me perguntam isso. Mas ainda tem, essa doença é muito prevalente aqui, né? Então, hoje, todo profissional de saúde de atenção primária, porque a doença é a porta de entrada do SUS, é a atenção primária. Né? Então, é aí que esse paciente tem que ser avaliado. Né? Hoje nós temos um fluxograma, nós trabalhamos com algoritmos hoje, as diretrizes do Ministério da Saúde trabalham com algoritmos que realmente orientam muito bem no diagnóstico e a partir dos contatos. Por quê? Porque os contatos, porque os familiares que convivem mais com um caso de hanseníase, porque essas pessoas têm um risco maior de adoecer. Elas dividem o mesmo ambiente, né? Muitas vezes ambientes muito pequenos, conglomerados urbanos, elas dividem a mesma condição social, né, de pobreza, e ela divide também os genes. Essa doença também tem algumas pessoas que têm mais predisposição para fazer formas que são fonte de contágio, né? Então, hoje nós trabalhamos com as diretrizes do Ministério que estão de fácil acesso na internet, manuais distribuídos, todo profissional de saúde pode ter no celular, né,
o PCDT, que orienta muito bem, quer dizer, a pessoa tem que ser avaliada, que não seria como é uma doença que afeta a pele de todo o corpo e nervos, é uma neuropatia periférica, né? Ele deve ser avaliado não só do ponto de vista clínico, a pele, como também do ponto de vista clínico neurológico, né? E é bom lembrar, nós temos aqui a fisioterapeuta Luciana que vai falar mais sobre isso, mas a avaliação neurológica é um ato de todo profissional de saúde, é um ato médico também, né? O médico passa, é o fisioterapeuta que avalia, mas não, todo profissional de saúde deve aprender a avaliar os principais nervos acometidos na hanseníase. Nem sempre você vai ter um fisioterapeuta, né? Então, a partir daí, se a pessoa tem sinais clínicos, e a hanseníase pode ter sinais clínicos, então é importante que todos saibam que alterações, não só manchas, mas áreas da pele com alterações de sudorese, que não suam, com rarefação de pelos, ou com comichões, formigamentos, né? Ou esses mesmos sintomas nas extremidades de mãos e pés. Ele tem que pensar em hanseníase, tem que colocar hanseníase no diagnóstico diferencial das lesões cutâneas e das neuropatias periféricas. Se todo profissional de saúde fizer isso, já vai realmente, vamos ter um bom caminho andado, né? E aí, você, com os sinais clínicos, você pode descartar, no caso de hanseníase, né, em mais de 80% dos casos, né, a gente diz que 90% dos casos no exame clínico bem feito pode afastar ou suspeitar de hanseníase, né? Ou pode confirmar o diagnóstico, né? E hoje nós temos essa orientação que todos os contatos de pacientes de hanseníase devem procurar a unidade de saúde onde a pessoa se trata ou se mora em outro lugar onde a pessoa está para fazer essa avaliação. E nós dispomos, então, de um teste sorológico de triagem, né? Porque se a pessoa tem sinais cardinais clínicos, cutâneos neurológicos, que confirma a doença, ele então pode ser diagnosticado clinicamente e submetido ao tratamento, né? Se o atenção primária ele tem dúvida com relação a isso, né, ele também pode referir esse caso, né? E todo contato, então, se não há segurança clínica para descartar esse contato na unidade, ele pode encaminhar. Mas com esse teste ajuda muito, porque se todo contato que não tem nenhuma lesão clínica ou neurológica com dúvida, ele é avaliado, ele é submetido ao teste rápido, que é um teste sorológico que avalia se a pessoa foi infectada e se tem anticorpo contra a doença, que é um Perfeito. teste rápido. Pronto. Aproveitando, já que está falando teste rápido, aí vamos fazer um bate-bola aqui. Aí você pode, Alexandre, falar um pouco mais do teste rápido, como é que a garantia em toda unidade básica de saúde de se fazer os seus contatos, como é que está a distribuição. Fale um pouquinho mais do teste Perfeito. rápido. A gente começou a implantação do teste rápido, né, desde o processo de incorporação através da Conitec, né, onde avaliou essas tecnologias para poder ser implantada no Sistema Único para passar pelo processo de aquisição. Então, passa pela avaliação de um relatório técnico, de um parecer técnico-científico, né, que é submetido à Conitec, e ali ela foi, né, avaliou, né, tanto o teste rápido como a biologia molecular, em série também associando 3 testes, né? Baciloscopia, teste rápido e a biologia molecular. E essa associação, né? Quando desses 3 testes na avaliação dos contatos, ela é custo-efetiva, né? Se apresentou como custo-efetiva, e fazendo um diagnóstico adicional, ou seja, de 100 pessoas que não seriam diagnosticadas, né? 4, quase 5 deles eram diagnosticados nesse modelo, né? Que é apresentado, que é a avaliação custo-efetividade. Então, isso a gente hoje já consegue ver de uma forma, né, no próprio sistema de informação, né, nas próprias notificações, onde a gente já consegue, no Sinam, observar o aumento, né, de casos novos por exame de contatos. Então, não é que o teste rápido, mas ele traz esse, né, a busca pela unidade de saúde de valorizar
o exame dos contatos, né? E é uma ferramenta, né, que hoje o teste rápido está em todas as unidades, né? Então, a gente, desde essa implantação, distribui para o país, para todos os estados, dos estados ele enviou para suas regionais, que faz chegar em todos os municípios, é para chegar em todas as unidades de saúde, né? Então, esse nosso trabalho lá de fazer o envio, de fazer essa cobertura ampla, né? E o estado do Maranhão, a gente tem trabalhado muito de perto com a equipe aqui, né? Para que a gente acompanhe também, né? Desde a da saída do almoxarifado do Ministério da Saúde para chegar aqui no estado e fazer, e temos feito os monitoramentos, né? Aonde que o teste está chegando com essa cobertura, né? E é claro, no processo de implantação a gente sabe que não é tão fácil assim, né? Fazer chegar em todos os municípios brasileiros, mas a gente tem visto isso já no Sinai, então, ou seja, vê que está trazendo bons resultados, bons frutos, né? Agora, uma coisa importante que eu acho que devemos ressaltar é que o teste rápido, assim como é uma nova tecnologia, assim como a BCG é uma tecnologia de prevenção, ele não dispensa o exame clínico Sim, importante, desse comunicante, né? importante. Então, nós temos visto muitos contatos que vão à unidade, se faz o BCG, antigamente não É, tinha o teste, fazia o BCG sem exame clínico. E hoje a gente começa já a ver fazer o teste rápido sem exame clínico. ok. E não é isso. Perfeitamente. Então, é por isso que esse fluxograma orienta que primeiro é o exame clínico. Isso. Se tem suspeitas inconclusivas, se tem suspeitas que permitem o diagnóstico, se não permite o diagnóstico, se é positivo, se é negativo, e o que você faz em cada passo. Então, isso aqui é para guiar a avaliação do contato. Então, agora a avaliação é clínica, neurológica, como a nossa fisioterapeuta aqui presente pode falar, e também e sorológica. E se na sorologia e na clínica ainda tiver dúvidas, eu posso mandar, então, na referência, fazer a biópsia e nós temos, então, o teste de biologia molecular, como o Alexandre falou. Perfeito. Assim, então, a qualidade do exame de contato, ele vai. Geralmente não. Se espera que ele, muito bem feito, com todas essas possibilidades, tendo a clínica como soberana, você deveria ter uma maior entrada de casos novos via exame de contatos. Uma das coisas que a gente observava, assim, pelo menos enquanto eu estava atuando aqui no estado, que às vezes a gente tinha uma cobertura de 80% de exame de contato, perfeito. Mas quando ia olhar as entradas, era demanda espontânea, encaminhamento, eram outras entradas que não justificavam que ali realmente. Então, assim, você está reiterando que um exame de contato muito bem feito, né, ele vai garantir realmente que a gente possa identificar os casos novos de uma forma mais precoce, que é isso que se espera, né, já que a gente não tem Pensando uma vacina nesse, né, específica. sobre isso, né, ou sobre o teste rápido, de como melhor utilizado, né, como ter ele na ponta como de fato uma ferramenta aliada ali na avaliação do contato e que ele não seja, né, invertido ali a ordem de utilização, primeiro avaliação Clínica. clínica, né, onde tudo começa e o fluxograma mostra isso. Estão pensando nisso. O Ministério, né, produziu vídeos educativos para o teste rápido, né? Depois a gente deixa os links aí disponíveis na plataforma para que todos Perfeito. possam acessar vídeos educativos falando do diagnóstico, do tratamento, né? Falando sobre a avaliação de contatos, né? O teste rápido é um detalhe lá. A avaliação de contatos é que é né, é o grande nó. Acho que é importante falar também sobre um grande problema no exame de contatos, que é o estigma. É o medo do paciente falar na família que recebeu o diagnóstico de hanseníase e que eles devem fazer o exame, porque esse protagonismo da prevenção pelo controle, pela avaliação familiar, deve partir dele, paciente, que não deve querer que Isso. essa doença chegue às suas novas gerações, Pronto. mas infelizmente é um medo. Então, agora eu vou colocar a fisioterapeuta Luciana para falar um pouco mais sobre isso. Quem sabe que o estigma ele é causado mais exatamente pela aparência do paciente. Durante muitos anos, aquela pessoa que tem uma deformidade aparente é que exatamente afastava as pessoas, afasta ainda, né? Existe todo esse preconceito. E eu queria que ela abordasse, primeiro, falasse um pouco sobre o inquérito de capacidades físicas, falar sobre o acometimento neurológico da hanseníase, né?
o que se pode trabalhar para prevenção, porque o exame de contato é também uma prevenção de capacidade física, porque é diagnóstico precoce, tratamento correto, tratamento das reações, tudo isso reduz as incapacidades físicas. Mas eu gostaria que você fizesse essa abordagem, né, para quem nos assiste. Sim, o que a gente sabe é que todo caso de hanseníase tem um certo grau de comprometimento neural, né? As manchas, as lesões mais superficiais não, as lesões de pele têm comprometimento de ramos, terminações de nervos. E no caso das deformidades, que são realmente o que leva ao estigma, são nervos mistos que são comprometidos. Então, o que é isso? Compromete a sensibilidade, a força muscular e a função autonômica. E isso leva às deformidades, né? Nos olhos, nas mãos e nos pés. E também na face, de certa forma, por conta também da lesão do bacilo ou da lesão dos nervos. E o trabalho que a gente faz, né, como a doutora Maria Leite disse, parte do diagnóstico, parte do tratamento integral, insere a avaliação neurológica simplificada, que é um instrumento que é utilizado em todo o país, em todas as unidades, em todos os pacientes, em todos os níveis de atenção. Então, aquela pessoa que foi capacitada é a pessoa que vai fazer essa avaliação. Então, o que a gente busca é capacitar a equipe e que não seja uma ação de um profissional. Muito menos que esse profissional tenha que ser um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional, né? É o profissional da equipe que tiver qualificado e disponível para essa ação, que deve ser feita em todos os pacientes. Então, quando às vezes auxiliar no diagnóstico, né? O que é essa avaliação? Nós vamos monitorar a função do nervo. Então, eu vou identificar aquele paciente que foi diagnosticado ou que está ainda em fase de diagnóstico. Nós vamos identificar a função daquele nervo. Vou te dar um exemplo. No braço, no membro superior, um nervo que é muito acometido é o nervo ulnar. E quando está lesado, a aparência é de uma garra. Então, é muito comum que as pessoas que apresentam essa lesão de nervo fiquem desconfortáveis com essa alteração visível. E o que é essa avaliação? Justamente determinar, né, definir como está funcionando esse nervo e durante e após o tratamento, monitorar. Então, são avaliações que devem ser feitas, no mínimo, como a gente vê no PCTT, a cada 3 meses. No início, a cada 3 meses e no final. Mas, quando a pessoa tem uma queixa, né, que são as reações que ainda vão ser abordadas, esse tema ainda vai ser abordado, é um momento de fragilidade para a lesão do nervo. Então, essa avaliação, quando feita de uma forma conceptiva, né, quando é um monitoramento da função, dá para a gente diagnosticar, né, perceber que esse nervo já está tendo algum comprometimento e evitar que haja uma lesão desse nervo, né? Porque realmente leva a essa dificuldade de se falar da própria pessoa, comunicar, né, para um parente mesmo, trazer os contatos, né, afasta do trabalho, da vida social, compromete as atividades. Então, avaliar, conhecer a função neural, avaliar, e tem como a gente atuar de forma preventiva, né? Fazendo essa avaliação, identificando o funcionamento, e também acompanhar para evitar que esse nervo lese, e caso já tenha acontecido a lesão do nervo, que já tenha deformidades, ainda tem que acompanhar. Então, esse trabalho que eu estava falando, Leia, do inquérito de incapacidades, foi um trabalho que o Ministério da Saúde promoveu no período de 2022 a 2024. Então, todos os estados do país foram avaliados de uma forma randomizada, né, Alexandre? E tanto as unidades de saúde quanto os pacientes. E nós visitamos várias cidades do país, e esses pacientes que foram avaliados, eles estavam em alta no período entre 2015 e 2019. O inquérito foi executado
entre 2022 e 2024. E, recentemente, o Ministério deu uma devolutiva desse trabalho, um resultado desse inquérito. E o que se viu é que houve, no período pós-alta, houve um incremento, infelizmente, negativo, né, desse comprometimento neural. Então, o nervo, ele pode ser acometido antes, a pessoa afetada pela hanseníase, quando fez o diagnóstico, já pode ter um comprometimento neural. Ele pode ocorrer durante o tratamento ou depois do tratamento. E mesmo aqueles que já saíram com algum grau comprometido, o que é isso? Diminuição da sensibilidade ou da força muscular, ou mesmo uma alteração já visível, pode evoluir com uma grande piora. Então, aquele nervo que foi comprometido pode piorar durante a alta. Então, o que mostra? É preciso um acompanhamento. Né? Então, esse monitoramento neural, ele não deve ser interrompido no momento da alta. A alta medicamentosa não interrompe a lesão do nervo, né? Então, é necessário manter esse acompanhamento e tanto com o olhar ainda para evitar mais deformidades e ter a condição de reabilitar. Porque quando o paciente recebe alta, muitas vezes ele sai do sistema, inclusive da reabilitação. Então, isso é uma recomendação, né, para a atenção primária, para quem nos assiste, para os profissionais, mesmo o paciente estando de alta, tendo cumprido o seu período de tratamento medicamentoso, é um paciente que deve ser revisto periodicamente para que você possa monitorar a função neural, a possibilidade, inclusive, de uma reação rancênica pós-alta. Existem outros fatores que podem ser evidenciados, mesmo eles estando fora do sistema de informação. Já está de alta, mas ele deve ser acompanhado. Então, é essa a recomendação para a atenção primária. E para que isso seja feito, para facilitar, né? Quando o paciente tem alta, ele deve fazer uma avaliação para registrar como é que ele estava em relação a essa função neural naquele momento. Por quê? Piorar, se tiver alguma piora, você tem como comparar, olha, ele teve alta sim, olha, e ele piorou. Então, será que foi só uma questão de não proteção, de não cuidado? Ou será que a doença, né? De repente até é atividade de doença de novo, porque pode acontecer um percentual pequeno, mas pode. Então é muito importante que tenhamos avaliação no diagnóstico, mas também na alta. Então, importante assim, então a gente já se tocou na questão da recidiva, na possibilidade. Eu queria que a doutora Maria Leide falasse um pouco sobre esse aspecto, porque nós temos a poliquimioterapia, que já está aí há décadas mostrando resultados fantásticos, o mundo inteiro utiliza poliquimioterapia, mas como é que está agora em relação, assim, você tem observado que o percentual de recidiva ele passou a ser mais monitorado, aumentou ou não? E o que você me fala sobre a decisão da atenção primária em encaminhar para uma referência aquele paciente que precisa ter esse diagnóstico, essa confirmação de que o tratamento dele não foi, aquele de um ano não foi suficiente? O que você orienta a profissional que está tendo atenção na primária? Evidentemente que já estamos há muito tempo com o mesmo esquema terapêutico. Foram acrescidas drogas para fazer tratamentos alternativos, esquemas alternativos para quem tem alguma intolerância, por exemplo, a ofloxacina foi acrescentada já na década de 2000, no final de 90, a minoxiclina um pouco antes, mas mais recentemente a claritromicina, que são medicamentos para pacientes que têm a suspeita de resistência, que o Alexandre pode falar sobre o que o LACEN está colaborando nesse sentido, de identificar resistência. Os estudos com bom registro e com uma boa casuística, eu posso citar que um estudo melhor do Brasil é o da Fiocruz, porque tem uma casuística de 20 anos de acompanhamento de PQT, com um registro de baciloscopia, de sorologia, de exame clínico muito bem feito. E se vê que quando o paciente faz o tratamento regular, o percentual de recidiva é baixo. É muito baixo. Mesmo que chegasse a 5%, ainda era aceitável, mas é muito abaixo disso, né? Não chega nem a 1%.
Então, o que que acontece? Eu tô falando na relação ao denominador de pacientes de alta, né, em relação a pacientes ano de alta. Uhum. Então, o que eu vejo hoje é que quando foi essa tecnologia da quimioterapia, ela entrou com uma estratégia de dose supervisionada, Sim. 12 doses supervisionadas, para você garantir a tomada do bactericida, que é, no caso, a rifampicina. Lá no início eram É. 24 doses, depois passou para Passou para 12. Mas eu vejo hoje muita gente dando remédio para o paciente tomar em casa, Ah, tá? E depois tem 2 medicamentos que são auto-administrados durante 12 meses, né? Isso não é muito fácil da pessoa administrar regularmente 12 meses. Então é preciso que o paciente seja bem conscientizado da sim. importância do tratamento regular, que os profissionais de saúde realmente reforcem isso junto ao paciente, que discuta com a sua equipe essa questão da supervisão da dose, que também busque em casa ou chame o paciente que faltou dose. Ontem eu vi uma paciente que ela fez 4 doses em 12 meses. Meu Deus, 4 não tem doses em 12 como. meses, né? Quer dizer, será que não poderia ser recuperada? E ela falou que ela tinha intolerância, mas será que isso não poderia ser visto, né? Em outro município que eu fui, eu vi um paciente muito avançado, porque há 3 anos atrás ele abandonou o tratamento, no primeiro mês de tratamento, porque teve uma intolerância, né? Então, muitos pacientes, eles abandonam e eu pergunto, ou foram abandonados, né? Isso. Abandonaram ou foram abandonados? Então, é importante que os profissionais de saúde trabalhem bem essa questão da adesão ao tratamento, junto com a equipe, discuta, faça a prevenção do abandono e valorize o tratamento regular para não ficar essa falácia, que é uma falência da poliquimioterapia. Na minha experiência, não há. Há uma banalização da supervisão da dose e um certo descuido com a questão do reforço da necessidade da tomada diária desses 2 medicamentos. E também desse cuidado com os pacientes que têm alguma intolerância e que talvez não tenha dado a ele a oportunidade de falar na unidade, né? Então, acho que, evidentemente, que nós temos sim que brigar por novo arsenal terapêutico. Nós temos o mesmo percentual de resistência, ele não é assustador, ele existe, mas ele não é avassalador. Então, e há uma preocupação hoje, uma rede para monitorar essa vigilância, seja secundária, seja primária. Alexandre pode falar melhor sobre isso. Mas é preciso que os profissionais de saúde não pensem só em diagnosticar, mas pensem também em curar. Pensem em fazer com que esse paciente se preocupar com o fim do tratamento do paciente. Eu acho que, na maioria das vezes, a gente pensa muito em diagnóstico precoce, evidentemente, o diagnóstico precoce é a coisa mais importante, mas eu tenho que pensar que quem entra tem que sair curado. Sim. E sem capacidade. Isso. E sem nenhuma capacidade. Muito O bom. autocuidado durante e sempre. Os grupos de autocuidados, né? São Pois é, é uma pontos. coisa que aqui nós sentimos falta, né? Falta de grupos de Foram autocuidado. em torno de, eu não sei ao certo, 14 ou 16 UBS que participaram, né? Nenhuma delas ainda faz o grupo de autocuidado. É muito Então, importante. foi uma coisa que a gente sugeriu, incentivou, mas depende também aqui, né, da gestão auxiliar nessa implantação A dos gestão grupos. de você adicionar também profissionais, assistentes sociais, psicólogos, Sim, que podem também ajudar a equipe. A hanseníase é uma doença, por exemplo, nós estamos aqui, médico, enfermeira, fisioterapeuta, farmacêutico. Então, é uma doença Envolve muitos que implica na profissionais, atenção de né? muitos profissionais de saúde. Inclusive tinha a utilização aquela escala, eu acho que era salsa, né? Uma escala que você media também sim. Hoje, a participação, né, no trabalho e tudo mais, que ela afeta realmente vários campos. hoje nós temos disponíveis algumas escalas, né, que avaliam. Por quê? A gente sai para aquele modelo biopsicossocial. Então, não é só o foco na estrutura, a doença e a parte do corpo que está afetada, né? Nós consideramos as atividades e a participação social, né? E também os ambientes, as questões ambientais, pessoais. E aí nós temos o formulário da avaliação neurológica, a escala de estigma, a escala salsa,
das atividades, né, limitações de atividades, e a escala de participação social. Participação. Então, são instrumentos que, na parte da prevenção e reabilitação, são instrumentos que eles triam, eles indicam a conduta necessária. E aí a gente vê a necessidade do assistente social, do psicólogo, dos grupos de autocuidado, que aí traz a comunidade, né, tanto os profissionais, em especial os pacientes e a comunidade, porque eles se apoiam muito, Sim. né? Então, é um trabalho muito assim, que tem um resultado muito mais positivo nesse sentido de reinserção, de trabalhar, todo esse trabalho, toda essa questão que tira a confiança da pessoa, né? Então, o grupo de autocuidado fortalece, Com certeza. né? Como usam muito o termo, empodera e reintegra. Então, eles são as pessoas que conseguem trazer os contatos, se comunicar com a comunidade, informar, porque eles Prevenir receberam boas as informações. complicações, né? Sim, eles receberam boas informações, têm condição de passar informações adequadas também, né? E eles trabalham muito essa comunicação do autocuidado. Então, assim, na minha experiência, eu vejo que por mais que nós profissionais a gente tem essa condição de ensinar, de que as trocar, pessoas se cuidem, né? de trocar. É ele que vai se cuidar. Com certeza. É ele que vai manter. Então, você não prescreve autocuidado. Não prescreve. E essa atividade que a gente, né, executou essa semana traz muito esse olhar multiprofissional, Isso. né, de todos os profissionais envolvidos ali num olhar atento ao paciente, né, que passa por todos essas nuances, que seja laboratoriais, do diagnóstico, né, da avaliação neurológica, do cuidado, do autocuidado, né, então essa experiência é muito rica para os profissionais da saúde, né, da atenção primária, como foi colocado, inclusive o Ministério, né, a coordenação tem um aplicativo, o app Hans, né, que a gente no sempre celular. fala, né, para que possam utilizar. Isso é uma ferramenta de consulta rápida, né, Eu vejo que as de nossas acesso. ferramentas são pouco usadas. Tem muitas isso. ferramentas que não são utilizadas. Os painéis de transparência para os indicadores epidemiológicos têm os Acessíveis, painéis facilmente acessíveis. né, no Saúde de A a Z, na letrinha H, Hanseníase, você vai achar todos esses materiais, painéis de indicadores tabulados, né, também séries históricas e todos os materiais, inclusive esse aplicativo. Então, isso é muito bom. Eu, às vezes, quando eu faço uma capacitação dessa, e que eu fico muito próximo das pessoas que estão na linha de frente, né? Eu vejo que eles ficam tão felizes com a capacitação, e eu fico tão feliz de ver gente motivada. Claro que tem um ou outro que não tem tanto interesse, mas assim, tem interesse e fica muito agradecida pela capacitação. Mas eu entendo também que o dia a dia desses profissionais na rede, muitas vezes atendendo cobertura muito maior do que aquela unidade deveria estar descrita, né? Então, o dia a dia dele não é fácil, né? Ele tem hipertensão, diabetes e parturientes e tudo para cuidar. Então, eu acho também que os gestores, né? Eu acho que então, é um momento hoje, se o Brasil quer realmente se aproximar das metas da Organização Mundial da Saúde, a visão é eliminar a transmissão, mas se a gente pelo menos nos aproximar disso, pelo menos não diagnosticar tanta gente com danos neurais, com incapacidade física, né? Então, acho que a gente tem que realmente pactuar com esses gestores, né? Com a SEMES, com a SEMES, né? Porque realmente é para dar, primeiro que ampliar as coberturas, né? Depois favorecer essas capacitações. Perfeito. E também trazer a população, vincular melhor essa população, né? Ter uma proximidade respeitosa com essa população, para que essa população respeite e confie no nosso SUS é maravilhoso. E a gente não pode permitir que algumas gestões que não permitem que esse acesso seja facilitado, que haja resolutividade, né? Eu conheço, tem prefeituras que quando muda uma gestão, muda todo mundo, aí começa tudo do zero a cada nova gestão, né? Então, acho que a gente tem que realmente trabalhar para que haja um compromisso maior com a população, né? É prioritário, né? Assim, o compromisso dos gestores
é com a população, né? Com certeza. Isso. Então, quanto a isso, eu posso até, né, um pouco falar sobre isso, porque eu estive na gestão, né, estadual durante 13 anos como coordenadora, né, e depois mais na gestão em si, e veio os gestores, e aí eu falo porque a gente temos ainda até hoje esses gestores, a darem condições aos seus trabalhadores, né, estarem mobilizados e cobrarem mesmo deles, porque as capacitações, eu falo que na nossa época, e isso daí é uma ad eterna, porque você, todo ano, você está treinando pessoas, muitas vezes a gente chegava no município, treinava as equipes todas, mudava todo mundo, e aí a gente tinha que começar tudo do zero. Mas, assim, até na expectativa de que aquela equipe que foi treinada, que foi para outro município, ela pudesse levar o conhecimento, que às vezes isso não acontece de imediato. Porque realmente tratar o doente da hanseníase, você tem que ter uma dedicação, uma avaliação neurológica, né? Você faz sabe, fazer aquele cuidado integral uns 30 minutos que você fica. E às vezes os profissionais vão muito na quantidade Que são que são exigidos. exigidos, porque tem meta a cumprir. Então, assim, isso é um desafio. E para a gestão é importante reconhecer isso, que você já treinou, mas tem que fazer de novo, porque nós precisamos de que contribuir mais com aqueles municípios mais endêmicos. Então, assim, eu falo que para o gestor, no caso do Estado, que eu cumpri esse papel durante muitos anos, ofertar as capacitações. É a nossa, digamos assim, obrigação, é o nosso dia a dia. É ofertar aos municípios, é estar lá dando a mão aos municípios, olha, e monitorando aqui. Como é que você tinha tantos casos novos? Eu tinha, na minha época, eu me lembro que foram 2 grandes municípios, a gente fez estudo de série História de 15 anos, e 2 regiões hiperendêmicas, mas despencaram nos dados. Isso, olha, uma coisa é você reduzir a prevalência, reduzir a incidência dentro de uma normalidade envolvendo a buscativa, e ali realmente você está controlando. Mas se você tem 500 casos no ano e no outro ano passa para 200, 100, alguma coisa está acontecendo. E o que nós constatamos foi, por incrível que pareça, Maria Leide, a gente trabalhava muito na descentralização e era um município grande e eles centralizaram o programa. Ora, Tem muita como gente é que que voltou aquele atrás. paciente da periferia ia chegar para lá? Então, assim, são São bem-vindas a Aí, o descentralização. que aconteceu? Não, a descentralização facilitou, porque ele estava lá, e quando você reconcentrou um município de 200 mil habitantes, eu não vou aqui dizer o nome, mas ficou uma única unidade de saúde de referência. Quem mora na periferia não vai até lá. Então, assim, isso foram observações feitas pela gestão, no meu caso, né? O que está acontecendo? Vamos ver os fatores. E aí foi se trabalhar novamente, era porque era um projeto que a gente estava fazendo, enfim. E graças a Deus hoje já voltou a funcionar tudo direitinho. Então, assim, veja que a gestão ela tem que estar trabalhando, né? E as, E as mas, capacitações, elas, né, são ações contínuas, porque senão Contínuo, pode. é, Encerrou, profissional, não. laboratorialmente, a gente vê o que Então, precisa, né? nós sabemos, né, que você já acompanha o Maranhão já há algum tempo, né? Então, assim, mas por que que o Maranhão é tão endêmico, né? sim. Então, a gente está com. O Maranhão é um estado que já foi capital de um estado ligado a Portugal, o estado do Grão-do-Pará, né? Sim. Então, o Maranhão, a migração e a imigração para que vieram muito cedo trouxeram também pessoas doentes. Não foram os índios maranhenses Não, que transmitiram as semias, né? Foram essas pessoas que aqui chegaram. sim. Depois também, 15 gestões maranhenses que realmente não priorizaram a população. Eu lembro que em 1990, quando eu aqui cheguei, eu fiquei muito impressionada nos anos 80 mesmo, com a baixa cobertura do serviço de saúde pública Sim. do Maranhão, comparando até com o Piauí, aqui vizinho, com cobertura muito maior de serviço de saúde pública, né? Você sabe como você lutou para isso, para aumentar essa cobertura. Que você que foi da Fundação CESP, praticamente o Maranhão tinha no interior a cobertura da Fundação CESP e as unidades de emergência, né? Então, quais
Quais são as consequências disso? As intervenções nas doenças crônicas, infecciosas, como é o caso da hanseníase, da tuberculose, ela foi tardia. Quando é que se começou a intervir seriamente aqui, aumentar a cobertura e É, fazer diagnóstico, fazer campanha? pois Quando é. foi? Então, Né? Foi tardiamente. Então, e isso hoje, o que a gente tem hoje, é consequência e nós de anos tivemos, de abandono da Lívia, população. nós temos agora no Brasil, no mundo inteiro, a questão da Covid, que nós não podemos não considerar que a Covid, quando houve essa situação mundial, todas as doenças crônicas, todas as doenças sofreram, porque as pessoas deixaram de procurar as unidades de saúde, Os né? fluxos das unidades também Os foram fluxos, mudados, né? tá? Foram 2 anos que era praticamente só Covid que era atendido. Então, o que a gente observa é que os doentes de hanseníase, ou aqui até outras doenças, pacientes oncológicos mesmo que tiveram diagnóstico tardio, hipertensão, diabetes, e na hanseníase também eles deixaram de buscar a unidade de saúde. E com certeza esse reflexo está se sentindo, né, em todos os municípios do Maranhão, do Brasil e do mundo. Eu verifiquei, né, que mundialmente houve realmente essa queda. Então, assim, isso são desafios, já quem está falando de gestão, para os gestores municipais, que é onde os casos estão presentes nos municípios, que observem isso. Como é que estava vindo a minha queda de incidência? Quantos doentes eu espero diagnosticar por ano? Se eu tenho só um terço, vamos procurar identificar. E as estratégias são enormes, são várias possibilidades. Né? Esse fortalecimento da atenção primária com vigilância, Isso fazer nós os ficamos muito felizes de gatilhos, ver isso no Paço do Lumiar. então, A PS e Vigilância Trabalhando junto, juntos, né? E foi fazendo, uma muito, experiência bonita de ver. Tem uma experiência que eu posso relatar aqui também na saúde indígena durante o ano que a gente ficou lá, que foi feita busca ativa e lá, a série histórica de 10 anos não tinha nenhum caso. Quando foi feita a busca ativa, foi identificado 13 casos novos, num período de 3 meses, todos multibacilares. Então, assim, estratégias, você busca, você encontra. Teve a época da carreta aí, que passou a carreta do Ministério, foram 400 casos novos a mais diagnosticados que estavam lá. Então, assim, a gente está conversando isso porque tem gestores nos ouvindo também, e é importante, junto com os profissionais, que eles observem como é que estão quantos pacientes eu tenho, como eles estão sendo tratados, aquela quantidade. Eu estou fazendo exame de contato, então eu acho que esse aqui é um momento de alerta também, né? Sim. Tanto para profissional, para os gestores, para as próprias pessoas que né, curiosamente estejam querendo entender um pouco mais sobre esse tema. Então, gente, assim, eu creio que a gente abordou vários aspectos. Eu vou deixar agora livre para cada um de vocês complementarem com mais alguma informação que julga ser importante. Eu acho que a gente pode deixar aqui no YouTube os links importantes. Hoje está muito fácil. Você dá um Google, se entrar no site do Ministério do AZ, você vai encontrar tudo que a gente discutiu aqui e algo mais, né? Então, assim, eu deixo agora para vocês as palavras para a gente finalizar e colocar à disposição os links que vão ser cedidos, colocados no nosso site. Eu quero falar ainda em relação a essa capacitação em Paço do Lumiar, que foi falado aqui a necessidade de estar sempre capacitando e qualificando. E a estratégia que foi utilizada, eu fiquei bem satisfeita, bem feliz, porque as pessoas que participaram da teoria, todas participaram da prática e durante toda a semana. Então, foi uma oportunidade deles acompanharem os pacientes que estavam vindo e de praticar. Então, algumas foram enfermeiros e foram médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e o pessoal do laboratório. E os médicos e enfermeiros e físicos passaram por mim, né, no treinamento da avaliação neurológica simplificada e do autocuidado. Então, alguns deles falaram, eu já fui capacitada, mas eu nunca fiz assim, eu não tive a oportunidade de atender. Então, o retorno que a gente teve hoje foi que eles se sentiram preparados para chegar e atuar.
Que né? maravilha, né? E uma coisa que chamou atenção também é que as unidades todas tinham um kit com material Sim. para fazer a avaliação clínica e a avaliação neurológica. Então, realmente são pessoas, os profissionais saíram, eu posso dizer sim, na minha parte, né, saíram capacitados para fazer, sabe? Então, foi bem legal eles terem acompanhado durante toda a semana, que não é uma coisa que a gente tem em toda Quem dera poder fazer capacitação, isso em todos os não é municípios. isso. Então, trouxeram pacientes da unidade e foi bem interessante. Agora, outra coisa que eu quero chamar a atenção também é a respeito do sistema de informação, Sim. né, do grau 2, que ainda é o SIGIF, Sistema de Informação do grau 2 de Incapacidade Física. Esse termo já está sendo trabalhado, né? Hoje a gente fala de grau da avaliação neurológica, grau da ANS. Então, que é um sistema onde as pessoas com grau 2, todos que estão sendo diagnosticados com grau 2, né, vem um outro profissional e qualifica essa classificação. Então, é um indicador, né, que agora está caminhando para a vigilância também. Então, isso vem. Inclusive, tem esse projeto aqui da Telesaúde, né? Que está Sim. Pois é, validação do esse é grau o 2 do trabalho, Maranhão, que é muito isso, interessante, né? porque o que a gente não quer é isso, né? Isso. Que as pessoas apresentem deformidades que Uhum. possam gerar até incapacidades. Né? Eu também fico muito contente com essa capacitação, encontrei pessoas interessadas e mobilizadas, e eu espero que realmente isso faça uma mudança. Mas eu queria falar também para a população que possa nos ouvir, né? Que eu percebi que há um preconceito, um medo do diagnóstico, e eu acho que isso tem que ser trabalhado, inclusive o autopreconceito. Às vezes a pessoa acha que todo mundo vai se afastar dela, quando não é verdade. Então, acho que os familiares devem encorajar os seus familiares, os seus amigos para fazer o tratamento até o final e falar o seguinte: depois que a pessoa é diagnosticada, não é um problema mais, porque ele está tomando medicamentos que, mesmo se ele tiver uma forma que seja transmissível, que nem todas as formas hanseníase são contagiosas, e quanto mais serem diagnosticadas, menos contagiosas elas serão, né? Mas mesmo que for, começou o tratamento, se você encoraja essa pessoa a fazer o tratamento regular, ela não vai mais contagiar. O problema foi antes. Então não tem por que separar nada agora, né? Porque foi antes. Então, é só fazer a vigilância, né, do autocuidado em relação à presença de lesões ou sintomas para poder ser diagnosticado precocemente, né? E também aos profissionais de saúde, para não ter tanto medo assim da hanseníase, né? Eu trabalho com hanseníase há 50 anos, né? A maioria das pessoas não adoece porque a maioria de nós tem capacidade de matar esse bacilo, Isso, né? Poucos importante. adoecem. E mesmo assim, os que adoecem, muitos resolvem o problema por si só, sem apresentar a doença, como na tuberculose, né? O complexo primário da tuberculose, a gente pode fazer isso também. Alguns fazem de uma forma muito simples, como uma manchinha, ou às vezes só uma irritação no nervo. Se for diagnosticado dessa fase, tudo bem, né? Então, vamos trabalhar para que isso seja uma realidade, não é? Eu também fiquei triste nessa capacitação, porque nós vimos que pacientes diagnosticados recentemente foram de forma avançada, foram já portando, né, alguns problemas da sua função laboral. Então, e ficar feliz também que nós diagnosticamos pessoas com grau zero de capacidade, né? Então, é que isso continue acontecendo, né, em todo o Maranhão. Obrigada. É isso mesmo. Bom, né? Dividir uma mesa assim é fácil, né? Maravilhoso. Então, agradecido do Telesaúde, né? É um espaço rico, né? Que tem um alcance, né? Formidável de documental, né? Para fazer com que todas essas informações cheguem à população, aos profissionais de saúde, aos gestores. Então, acho que hoje a gente, né, foi muito feliz em discutir, né? Desde da patogênese até né, os desafios da hanseníase aqui. Os materiais vão ficar disponíveis aí, já estão publicizados, né, no site do Ministério, mas nos linkzinhos mais fáceis daqueles materiais de capacitação e educação continuada, né, isso não para nunca, né, para que a gente possa cada vez mais ter. Então, e laboratorialmente, às vezes fica um pouco esquecido o laboratório na hanseníase, fica ali de lado, né, no stand-by, às vezes
vira só o problema, né? A baciloscopia não se correlaciona com a clínica, isso às vezes, né, gera um certo, né, desconforto para todos os lados. Então, as capacitações trazem esses bons resultados, né, que a gente consegue ajustar e direcionar e reposicionar o barquinho, né, e trazer bons frutos. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês, né, essa tarde maravilhosa. E felicitar você, Leia. Tantos anos na Senise, né, na Fundação, essa antiga Fundação CESP, depois aqui a Secretaria de Saúde. Podia estar aposentada, né, desfrutando as praias do Maranhão e continua preocupada com a Senise, né? Porque é assim, Maria Leide, quando eu te olho e vejo aqui, olha, todos nós somos da velha guarda, ele é mais jovem, né? Mas assim, eu acho que uma vez você entendendo, compreendendo o problema na situação, se envolvendo, aí a gente não deixa nunca, né? Eu acho que eu posso estar atuando hoje em várias outras frentes de trabalho, mas é algo ainda que assim, me incomoda porque eu acho que todos nós vislumbramos a gente ter um Brasil, o estado do Maranhão, seja onde já livre da hanseníase, né? Porque a gente trabalha, a gente sabe que há quanto tempo a gente trabalha, a gente vê bons frutos, já muitos avanços, né? A gente já observou, eu me lembro que lá no início eu tinha a nossa incidência era 60, a nossa taxa de 60 por 100 mil habitantes. Aí eu saí com 40, e aí, enfim. Então, essa curva, né? A gente vê como sucesso. Quantas pessoas foram treinadas? Centenas, milhares. O dever de pessoas que eu treinei já são outros que treinam, já estão na terceira ou quarta geração de monitores. A gente fica feliz por isso, né? E eu acho que a gente não cansa nunca de lutar, de esperar, de esperançar, não é esperar, é esperançar numa situação que a gente tenha o Maranhão, né, o Brasil, situações mais. Era só isso mesmo, assim, eu acho que esse espaço aqui, Telesaúde, ele propicia essa, né, a gente está conversando, e lembrando também, só para acrescentar, que tem um aplicativo chamado Sofia, depois a gente vai conversar com o Sofia, eu acho que os profissionais de saúde do Maranhão utilizam demais, e há muitos anos, um dos temas que é mais acessado é hanseníase. Depois ele vai explicar como é que funciona Os materiais que tem aqui, que né? tem aqui, que ele assim, tem todas as respostas que o paciente, o profissional de saúde, caso assim, está acontecendo uma situação lá no município X, o Sofia já tem as respostas já meio preparadas, tem assessorias que possa dar embasamento técnico para que aquela Aí eu fico até resposta seja emocionada de adequada. ver a universidade fazendo um trabalho Pois desse. é. Muito Então, obrigada, assim, Telesaúde de então, assim, Maranhão. veja que as possibilidades é exatamente isso, chegar onde tem mais difícil acesso, né? Então, eu acho que isso é uma oportunidade hoje, a comunicação facilitou muito, é uma ferramenta que a gente não tinha, né, para dar o treinamento de carregar as caixas com apostila e xerox, caixas pesadas, então hoje a gente tem muito mais facilidade. Mas é isso, agradecer a todos, especialmente a vocês três, né? E dizer que nós estamos na luta ainda, né? Todos Com nós, certeza. e que ela é para sempre. E eu estou querendo dizer o seguinte, Maria Leite deixou. O meu recado é o seguinte: hanseníase, ser afetado pela hanseníase, não quer dizer que vai ter deformidade. Isso é uma coisa assim que eu penso que os profissionais e a população devem compreender. Né? Um diagnóstico precoce, um tratamento regular, esse acompanhamento da função neural, a pessoa não precisa ter. Hanseníase não quer dizer deformidade. Isso, importante. Né? Então, é uma doença que, se for diagnosticada e tratada de uma forma precoce, adequada, essa pessoa não vai ter deformidades. Né? Então, isso é muito importante e é uma coisa assim que eu digo com propriedade. É uma coisa que eu acredito e que eu faço questão de repassar essa mensagem. Perfeito. Então, aqui nós encerramos, né? Agradecendo mais uma vez. Nossa, que agradeço. Eu agradeço muito o convite, muito honrada pelo convite. Então, obrigada a todos e até mais. Até mais. Tchau.
Em um mundo onde a saúde é essencial, a informação e o acesso rápido fazem toda a diferença. O Núcleo de Telesaúde da UFMA conecta você, profissional de saúde da atenção primária, a uma rede de especialistas com recursos de tecnologia da informação e comunicação. Isso é feito por meio de serviços de teleconsultorias que capacitam os profissionais da APS para realizarem um atendimento qualificado. Por meio da plataforma Sofia, você tem acesso rápido a informações atualizadas baseadas em evidências científicas. Como funciona a Sofia? Primeiro, o profissional de saúde acessa a Sofia e insere sua dúvida na interface de teleconsultoria. O sistema verifica se a dúvida já foi respondida anteriormente no banco de dados da plataforma. Segundo, se a IA encontrar uma resposta adequada, ela sugere automaticamente o conteúdo ao profissional. Terceiro, se a resposta automática não atender às necessidades do profissional, ele pode optar por enviar a dúvida para um teleconsultor humano, seguindo o fluxo tradicional de teleconsultoria assíncrona. Quarto, o profissional receberá a resposta diretamente na Sofia, podendo acessar a solicitação a qualquer momento. Após o fim da teleconsultoria, ela fica disponível no banco de dados para futuras consultas, podendo ser utilizado como referência para outros profissionais, aprimorando futuras recomendações. O telediagnóstico consiste na análise e interpretação de exames à distância, auxiliando profissionais de saúde no diagnóstico de pacientes. O Núcleo de Telesaúde da UFMA oferece teleeletrocardiograma e teleretinografia. Por meio da oferta nacional de telediagnóstico do Ministério da Saúde, os teleeletrocardiogramas são realizados em parceria com o Hospital das Clínicas da UFMG e as teleretinografias em parceria com a UFG. Como aderir ao serviço? O município solicita o serviço. É preciso ter aparelhos e estrutura compatíveis para a realização do exame. A equipe técnica do Telesaúde irá fazer a implantação, configurar os equipamentos e treinar a equipe local. Uma vez implantado, o serviço está pronto para ser utilizado.